Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo Jó, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Isso é um diálogo entre Deus e Satanás, onde Satanás está pedindo para tocar na vida de Jó. Ele está falando para Deus que Jó só é quem ele é porque ele tem tudo. E aí Deus diz para ele que ele é irrepreensível, que ele é um homem íntegro que foge do mal. E aí Deus permite que Satanás toque na vida de Jó em vários aspectos, em várias situações, mas não na vida. Ele não pode matar Jó, mas pode tocar em tudo. E aí todo mundo conhece a história. Jó fica doente, perde os filhos, Jó perde toda a sua riqueza, a mulher dele briga com ele, enfim, Jó sofre muitas coisas. E aí o que acontece depois? Acontece que mais na frente, Jó recebe de Deus tudo em dobro pela fidelidade dele, porque ele continua sendo um homem íntegro. Então o que a gente aprende? Que a derrota, às vezes, ela é melhor talvez do que a vitória, porque através da derrota a gente forma campeão. Campeão em que sentido? Em que a gente aprende, a gente tira grandes lições nas derrotas. Quando você ganha, quando você é vitorioso, às vezes você não dá o devido valor, porque você começa a acreditar até no que o mérito seja seu. E não que o mérito venha com a ajuda de Deus, assim como Jó. Era um homem que Deus tinha toda a proteção com ele, né? Eles falam que tinha um muro de fogo que protegia a família e a casa de Jó. Aí eu penso, às vezes a gente tem pais que dão conselho pra gente, que nos cuida, que nos zela, que nos amam. E às vezes é preciso que a gente os perca para a gente dar o devido valor. E quando a gente perder, a gente vai sentir falta às vezes até daquele conselho que a gente retrucou em determinado momento, porque a gente tem mania de dar valor nas coisas só quando a gente perde. Ou às vezes você tem aquele emprego, o emprego que você levanta de manhã e vai blasfemando, e vai murmurando e reclamando daquele emprego. E quando você perde ele, você vê o valor que aquele emprego tinha na sua vida e você para e fala, meu Deus, eu tinha um emprego, agora eu estou aqui desempregado, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser? Você começa a dar valor somente quando você perde. Ou de repente você é o marido, a mulher, você tem um casamento, vocês estão tendo problemas, estão ali tentando e aí de repente decidem se separar. Talvez quando vocês estiverem longe um do outro, vocês vão pesar tudo e vão pensar que talvez tinham mais pontos positivos do que negativos, mas talvez seja tarde demais. Então o que a gente vai acontecer? A gente vai aprender com as derrotas. Sabe que hora que um filho vai aprender a falta que um pai ou uma mãe faz? Quando ele foi pai e mãe. E quando ele tiver que talvez escutar uma certa ingratidão de um filho. Sabe que hora que a gente vai dar valor no nosso emprego? O dia que ele faltar, o dia que faltar o salário, o dia que faltar as coisas para você honrar seus compromissos. Sabe que dia que a gente vai valorizar o marido e a esposa? Quando eles já forem embora. Talvez tenha tempo de consertar quando voltar e aí você vai avaliar tudo o que aconteceu e vai tentar não errar no mesmo ponto. Ou talvez quando você for começar um novo relacionamento, você vai saber onde você não pode errar. Mas o que acontece? A derrota, muitas vezes, ela é melhor do que a vitória. Ela vai nos ensinar. O campeão, ele é forjado na derrota. Mas não é uma derrota qualquer. É uma derrota de aprendizagem. Não é uma derrota para te jogar no chão. É para você aprender a dar valor em tudo que você tem. O que Jó aprendeu com tudo? Jó sofreu demais. Doença, ele perdeu tudo. Jó valorizava as coisas que ele tinha, ele era um homem temente a Deus. Mas imagina depois que ele passa tudo que ele passou e é devolvido para ele tudo em dobro. Aqui no capítulo 42 diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó está falando para Deus, que ele conhecia Deus de ouvir falar, que Deus era maravilhoso, que Deus o protegia. Mas quando ele perde tudo e ele aprende tanto naquela derrota que ele teve, ele aprende tanto em tudo que ele perdeu, quando ele recebe tudo em dobro, ele dá toda a honra e toda a glória para quem?
para Deus. E eu e você temos que ser assim. A gente pode perder o que a gente quiser. A gente tem que aprender com a perda, a gente tem que aprender com a derrota. E quando chegar a vitória, a gente tem que dar toda a honra e toda a glória, não mérito a nós, mas a Deus. Sabe o que parecia uma perda? A crucificação de Jesus. Sabe o que aconteceu com a crucificação de Jesus? Ela foi uma vitória. Para que a perda da vida de Jesus desse para mim e para você a vida eterna. Então, nem tudo que parece perda também é. Às vezes é uma vitória, e uma vitória maravilhosa sobre a nossa vida. Eu desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.